Boa noite a todos. Referente ao trabalho de biomas brasileiros e gastronomia, ministrado pelo professor Odilon, apresentarei sobre a caatinga. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. A gente só encontra ele aqui no Brasil, tendo a biodiversidade adaptada às altas temperaturas e à falta de água. Localizado na região nordeste do Brasil, ocupando uma área de 826.411 km², com flora e fauna rica em endemismo. Como eu marquei aqui, o endemismo significa a relação de tanto plantas e animais que só encontra nesse local. Como aqui temos algumas espécies de cactos, o facheiro, mandacaru, xique-xique, a bromélia, que é um tipo de trepadeira, costuma encontrar em árvores e no pé de licuri. Temos a catingueira, que é uma árvore que tem essa flor amarelada e essas favas enormes. Costumo utilizar ela para chás. Temos a jurema, que é uma árvore espinhosa. Costumo utilizar os galhos para o forno e fogão de lenha. E o angico, também utilizado para fazer chás. O nome caatinga é de origem tupi-guarani e significa mata branca, paisagem seca. O caá, mata, o tinga, branca, referente às árvores secas, sem folhagens, etc. Então, quando a gente olha para o horizonte, a gente vê esse aspecto esbranquiçado. E referente também a essas imagens que vocês estão encontrando no slide do início ao fim, a maioria foi feita por mim. Tanto que eu especifico na imagem do autor e todas dessa região. Aqui a gente encontra um bucajá, ali é pitaia, ali menos importante tem um louva-a-Deus e um pé de pinha. Aspectos climáticos de tropical semiárido, com médias de temperaturas anuais elevadas, geralmente superiores a 25 e 32 graus Celsius. Chuvas escassas e longos períodos de seca. Os aspectos geográficos: relevo é de planalto e grandes depressões. Vegetação, cerca de 3.150 espécies. E a hidrografia é de rios intermitentes. Eles secam. Como é um local de grande seca, a gente não consegue encontrar ali rios de forma contínua. Então, a maioria dos locais, né, que tem essa alta concentração de água, né, que é para tanto molhar as plantas e também para os animais, são feitos pelas pessoas que moram na região, e com isso, quando chove, enche. E devido à grande seca, né, então ele também seca e fica esse período aí vazio. Situação atual da biodiversidade. Está passando por um processo de desertificação e está tendo também alguns animais em extinção, devido ao desmatamento, queimadas e êxodo. Então, tendo desmatamento, né, a gente tem a relação da evasão dos animais, né, que depende dessas plantas, etc. E também contribui para o aquecimento do local. As queimadas também aumentam a temperatura e também mata muito desses animais. E o êxodo é aquele momento que as pessoas não querem mais ficar nessa região, então fica um local ali abandonado, não tendo aquele tratamento que deveria ter. Então esse é um dos animais, né, que estão em maior classificação de extinção. O tatu-bola, que também é até utilizado na alimentação. O gato do mato pequeno e o guigó, que é um tipo de macaco. Aqui, por coincidência, que eu atualizei antes da apresentação, tanto que tem aqui a data, publicado dia 14, porque no caso eu só vi essa semana, hoje é 16. Uma matéria do Jornal Correio informa que a caatinga está ameaçada, né, tendo mudanças climáticas que podem destruir 90% do bioma. Então, hoje, atualmente, a gente consegue encontrar só 50% da caatinga intacta. O restante já está nesse processo de desertificação. Com isso, tem como reverter esse caso, que é aquela relação de preservação, como foi feito na Amazônia. Com isso, comparado com a Amazônia, a caatinga está com na faixa de 10% de cuidado
cuidado, enquanto a Amazônia é 50%. Então você vê que a discrepância é muito grande. E com esses elementos que eu especifiquei, desmatamento, queimadas e êxodo, piora essa situação. Os estados que fazem parte do bioma são 9 estados brasileiros, incluindo Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Quando os outros colegas falarem sobre os outros biomas, possa ser também que fale algum desses, porque eles se encontram com outros biomas. 3 produtos relacionados ao bioma escolhido por mim é o caxi, que popularmente é conhecido como a punk, porque antes era usado como um utensílio, né, devido à cabaça. Mas foi visto que ele verde é possível utilizar no consumo e fica similar a um chuchu, sendo que ele não é tão líquido quanto o chuchu, após o cozimento. Temos o maracujá do mato, que diferente do maracujá convencional, as folhas são menores, ele também é menor, de casca mais rígida e polpa branca, só a flor que fica um pouco mais próxima do convencional. E temos também o licuri, que é um mini coquinho, né, de uma palmeira. E aqui tem os estágios: após seco, quebrado, retirado a polpa de dentro. Referente ao caxi, nome científico, Lagenaria cicerária. Nome popular, caxixe ou caxia. Isso também vai mudar através da região, né? Cada pessoa vai falar de uma forma. Aqui temos uma foto dele seco, que por coincidência, né, através da influência do professor, para a unidade didática eu trouxe, porque eu que colhi, aí vocês analisam como ele é. Ele tem uma casca mais fina do que as cabaças que a gente consegue encontrar. Aqui temos outras espécies de caxi. O que vocês estão olhando aí é esse daqui, que é o mais compridinho. Então aqui tem vários estágios de tamanho dele. Quando ele fica muito grande, ele vai perdendo essa coloração verde forte, ficando com a cor mais clara, puxando para esse marrom. E ele começa a ter algumas fissuras também. Esse momento aqui não dá para consumir, pois ele fica fibroso e duro. Então o correto é comer ele em tamanho médio quando está com a casca bem verde. Aqui temos outra espécie, que é uma espécie mais arredondada, que parece uma melancia. E aqui temos estágios bem pequeno e um estágio aqui médio. Características nutricionais e funcionais. Ele é fonte de fibras e antioxidante. O visual, como eu informei, né? Então ele tem uma relação opaca, ele tem várias tonalidades de verde e formatos diferenciados. E além desses aqui tem outros tipos, isso vai depender da região. Esses daqui foram da região que eu estava, que é Santo Estevão, que fica depois de Feira de Santana. Aroma inodoro, então ele não tem um cheiro específico, aroma específico. Sabor, ele é suave, pro neutro e nem são amargos. Então ele fica ali próximo do chuchu. E em relação à consistência, ele é macio, após cozimento ou também quando ele for assado. O maracujá da caatinga ou maracujá do mato, então nome científico, Passiflora cincinata. E como eu falei, o nome popular, maracujá do mato. Características nutricionais e funcionais. Ele é calmante, relaxante, fontes de vitamina A, C, B, potássio, ferro e fósforo. O visual, também como eu mencionei logo no início, a casca esverdeada para fosca. Tem alguns casos que a gente consegue encontrar ele bem amarelinho, mas é mais difícil. Mesmo com a casca verde, a gente já pode utilizar. A polpa dele é branca, diferente do maracujá tradicional que a gente costuma ver que a polpa é amarela. E tem sementes pretas, como o tradicional. O aroma é suave, é um aroma suave de maracujá. O sabor dele é mais doce também do que o maracujá comum. E também é menos azedo. Em termos da consistência, né, a casca é firme e a polpa é cremosa, sendo assim um pouco mais firme do que o maracujá comum. E o licuri. Aqui tem algumas fotos também que eu tirei, e aqui tem alguns estágios. Aqui é um dos melhores estágios para a colheita, quando ele começa a ficar nesse tom amarelo para verde, e depois ele fica assim, todo amarelo. Quando a gente colhe, o interessante não é colher todo o cacho do pé, e sim deixar alguns
pois tem alguns animais que dependem desse fruto para se alimentar. Com isso, após essa colheita, tem que esmagar ele para facilitar o processo de secagem. E quando estiver seco, a gente quebra para retirar a polpa dele, né, que seria o mini coquinho, como essa imagem aqui. E aqui foram duas receitas que eu fiz, um licuri caramelizado e um licuri cristalizado. E também temos aqui uma palha que protege esse cacho e também é utilizada como artesanato. Não só a palha, também as folhas, tronco, etc. Sendo que foi proibido a utilização de tronco, pois ele era até utilizado para fazer casas, porque é muito resistente. 3 produções típicas contemporâneas, experiências, né, história e cultura envolvidas com esses ingredientes e nos modos de preparo. Como a apresentação é curta, eu não contei ingredientes, etc. Vai ser esse discurso através de mim mesmo. E caso vocês tenham interesse de querer saber a receita, tem nas minhas redes sociais, saudavelmente. Então, com o cachi, tem uma opção de fazer o cachi assado com legumes, que é apenas o envolvimento de legumes com o próprio cachi, né, com azeite de oliva, especiaria e sal, leva ao forno até ele ficar macio, e com isso pode estar comendo puro ou acompanhado. E aqui tem uma opção de consumo, né, que foi ele puro com castanha de caju. Com o maracujá do mato foi feito um molho especial, né, para saladas, que é uma mistura tanto da polpa do maracujá, algumas especiarias, azeite de oliva, sal, vinagre. E aqui, né, tem o modo de consumo, que foi em uma salada, e abaixo temos o maracujá do mato aberto, mostrando mais com clareza essa polpa branca. E o licuri cristalizado com baunilha. Ele é apenas o envolvimento do licuri, água, açúcar e a baunilha natural. E por coincidência também na Caatinga e no Nordeste a gente tem um tipo de baunilha, que também é denominada como baunilha do Cerrado, baunilha da Caatinga, etc. Por coincidência, lá nos pés da onde eu fico, nos pés de licuri tem, mas infelizmente eu não consigo, pois tem que fazer uma polinização manual. Como eu não consigo fazer, então eu acabo não tendo essa fava. Mas essa fava que eu utilizei é uma fava fabricada aqui na Bahia, ou melhor, no Nordeste, que é da marca Vanilla Brasil. E aqui tem um modo de consumo clássico dessa região, que é o licuri com rapadura. E por coincidência eu trouxe para vocês experimentarem o licuri cristalizado com baunilha. Foi pouco, pois teria que dar para todos. E aí, a bibliografia. Encerro a apresentação aí. E além disso, apesar que eu não falei no meu trabalho, mas foi apresentado nas aulas, e também tem a ver com o meu bioma, a relação da cajuína, até que eu mencionei. Aí temos aqui uma cajuína orgânica, que também vocês vão degustar.